Então disse sua esposa a ele: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa ou abandona a Deus e morre. Mas ele disse: tu falas como costumam falar as mulheres todas. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Agora vamos lá para o final do livro. Capítulo 42, versículo 16. Último versículo, os dois últimos versículos. Capítulo 42, versículo 16 e 17. Obrigado, Ali. Que diz assim: depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Amém. Irmãos, o livro de Jó é um livro muito conhecido, uma história muito conhecida, né, por nós. Mas quando a gente fala sobre Jó, a gente tem o costume de falar: Jó foi o homem que não reclamou de nada. Jó aguentou firme. Jó não questionou. Mas não foi bem assim. A paciência de Jó não foi tão grande assim como a gente imagina. Então hoje nós vamos desvendar algumas coisas aqui do livro de Jó. Bom, nós sabemos da história que Jó, a Bíblia vai dizer que ele era um homem reto e íntegro diante de Deus, né? Essa palavra íntegro no hebraico, ela quer dizer, é uma palavra que deriva ali de uma palavra que se fala tan, que quer dizer que ele era um homem perfeito em tudo que ele fazia. Íntegro, naquela época, significava alguém perfeito em tudo que fazia, ou seja, ele era um bom pai, um bom marido, um bom administrador, ele era um bom cristão. Na verdade não era cristão ainda, porque não tinha Cristo ainda, né? Mas ele era um bom servo de Deus, vamos dizer assim. Ele era um bom pai, bom marido, bom servo de Deus, aquele a quem as pessoas olhavam e se espelhavam e falavam: olha, eu tenho que ser como Jó. E talvez as outras pessoas, um cutucava o outro e falavam: olha, você tem que ser igual a Jó, porque olha, um homem, ele era perfeito no que ele fazia, tudo que ele fazia bem feito. Muito rico, muito rico. Ele tinha milhares de camelo. Camelo era um animal raro naquela época. Não era fácil alguém ter camelo. Até hoje, né, não é tão fácil de você, mesmo que você vá ali no Oriente, você não vai virar todo mundo tem camelo, não. Quem já foi lá sabe, né? A gente vê ali pela TV que ainda é um animal raro, não é qualquer um que tem. Naquela época era muito mais, e Jó tinha milhares de camelos, tinha muitos camelos. Ele era muito rico, não existia dinheiro naquela época. As pessoas mediam riqueza pelas terras que possuíam, pelo gado, pela quantidade de ouro, de prata. Jó era o homem mais rico ali do Oriente, a Bíblia vai falar. Da região que ele vivia, ele era o homem mais rico. Então um homem assim que tudo que ele fazia bem, tudo. E mais, Jó ainda fazia outras coisas. Quando os filhos dele se reuniam, que os filhos dele às vezes se reuniam para fazer banquetes, e a Bíblia vai dizer que Jó, ele fazia sacrifícios a Deus, porque ele pensava assim: de repente um dos meus filhos pode ter pecado contra Deus, então eu vou fazer sacrifícios. E ele chamava os filhos dele, e ele falava: olha, ele repreendia, ele ensinava. Então Jó era tudo isso, homem íntegro, bom em tudo que ele fazia, em tudo. Mas um dia vem uma reunião feita no céu, onde os filhos de Deus se apresentam, e nós entendemos isso como sendo os anjos. Os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e ali também vem Satanás. Satanás aparece ali entre eles, né? O som é pesado. E, irmãos, essa palavra Satã, né, não é um nome próprio. Satanás não é um nome, nem Lúcifer é nome. Lúcifer significa portador da luz. Satã significa acusador. Nós não sabemos o nome desse anjo, né, que se tornou o diabo. Satã significa acusador. Então o acusador estava lá. Só que eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que ele era o acusador, né? Por que fala o acusador? Porque os hebreus, quando eles falavam sobre o mundo espiritual, eles tinham como um tribunal. Então tinha o advogado de acusação, o advogado de defesa, e Satanás era o acusador. Era um ser que ele estava ali para acusar os homens das falhas que os homens tinham.
É interessante que ele chega ali e aí Deus fala assim para ele: de onde você veio? Ele fala: eu venho de andar e perambular aí sobre a terra, porque a terra era o território dele. O homem, quando pecou ali no jardim do Éden, a terra era para ser dos homens, mas como o homem pecou ali, aquilo ali foi passado para Satanás. E ele fala: olha, eu estava ali rodeando a terra e eu estou lá, estava andando no meu reino, a terra é minha, eu estava andando pela terra. E Deus fala assim: olha, você viu meu servo Jó? Então o acusador, ele não vai lá acusar Jó. Ele chega lá e ele fala: eu estava andando na terra. E Deus cita Jó para Satanás e fala assim: olha, você viu meu servo Jó? Você viu como ele é reto? Ele é íntegro? Ele mantém a fidelidade dele comigo? E aí Satanás fala assim: ah, mas é claro, você dá tudo para ele, como que ele não vai te servir? Então Satanás, a primeira coisa que Satanás estava querendo dizer para Deus: o homem é incapaz de te servir por amor, ele te serve pelo que você dá, ele te serve por dinheiro. Irmãos, e nós temos que entender uma coisa, que eu entendi isso aqui, Deus foi falando comigo. Às vezes nós achamos que aconteceu algum problema comigo. Esses dias mesmo eu falei que eu torci o joelho e a gente tinha começado um período de oração e a luta vem. Só que às vezes nós pensamos assim: essa luta aí é o inimigo só que está lutando contra mim. E sim, Satanás luta contra nós, mas ele não faz nada sem que Deus permita. E se a gente for pensar assim, então pera lá, então Jó sofreu porque Deus queria? Então esse Deus é maldoso. Que Deus é esse? Porque Jó estava quietinho lá no canto dele. Satanás nem veio falar de Jó, foi Deus que cutucou. Deus foi lá e deu um cutucando. O diabo falou: ó diabo, ó, olha lá Jó lá, ó. Jó é meu servo, e é bom, viu? Aí o diabo fala assim: também que você dá tudo para ele. Olha o que Deus fala: tá bom, tira tudo dele. Pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. Imagina isso no céu acontecendo. Um homem íntegro, a gente pensa assim: bom, Jó era um homem íntegro, então o que era para Deus fazer? Satanás, nem encoste nele, nem chegue perto dele. Não, o próprio Deus fala: tira tudo dele, tira tudo. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente tem aquele pensamento assim: mas isso está acontecendo comigo? Isso é uma guerra que eu estou tendo porque o inimigo está lutando contra a minha vida, e é isso e aquilo. E às vezes é permissão de Deus, é Deus tentando nos ensinar algo. Testando é certo. Exatamente. Nem o diabo, ele não faz nada sem que Deus permita. Se Deus não mandar ele fazer, ele não faz, ele não pode fazer. E Deus fala para Satanás: tira tudo dele. E Jó estava ali, tranquilo, na vida dele. De repente chega um e fala assim: olha Jó, chega correndo. Ele fala assim: olha, tudo o gado lá que você tinha lá, ó, veio lá um vento lá e matou tudo. Não, veio os salteadores, roubaram o gado, mataram os servos e acabou tudo, Jó. Aí de repente no mesmo dia aparece outro e fala assim: os camelos também lá, roubaram os camelos, mataram os servos, morreu todo mundo, só sobrou eu. E Jó fica olhando aquela situação, perdeu o gado, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Daqui a pouco vem mais um, antes desse aí acabar, chega o outro e fala assim: seus filhos estavam na casa do seu filho mais velho, todo mundo reunido fazendo um banquete, veio um vento forte, caiu a casa em cima deles, morreu todo mundo, só eu escapei. No mesmo dia, não foi assim, hoje acontece uma coisa, daqui um ano acontece outra, foi no mesmo dia. Jó perdeu tudo. A Bíblia fala que Jó rasga as suas vestes. E ele dá aquele brado dele, ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ali cai por terra a primeira coisa que Satanás queria mostrar. Quando ele fala para Deus: é claro, Jó te serve porque ele tem tudo. Não, Jó manteve a integridade dele. E a gente pode pensar assim: mas por que então que Deus permitiu? A vontade de Deus era só uma: glorificar o nome dele através da vida de Jó. Aí nós podemos pensar assim: mas aí Jó teve que sofrer para glorificar. É que é o seguinte: Deus sabia até onde Jó ia, Deus sabia do coração de Jó, mas Satanás não sabia. Deus estava querendo dizer assim para Satanás: olha, eu conheço os meus servos muito mais do que você.
Você está achando que você sabe aonde você vai pegar ele? Você não sabe. Vai lá, tenta. Eu sei quem é ele, eu conheço, você não conhece. Deus estava mostrando assim para Jó, para Satanás. Olha, Satanás, está vendo? Aquilo que você falou, que Jó me servia pelas coisas que ele tinha, é mentira. Porque ele continua me servindo. Irmãos, e de novo, em outra reunião, Satanás aparece lá de novo. E Deus pergunta de novo: e aí? Você está vindo de onde? Eu estava andando pela terra de novo, estava passeando. E Deus de novo cutuca ele: então, você viu meu servo Jó? Você fez eu castigar ele sem motivo. E mesmo assim, ele se manteve reto, se manteve íntegro. Aí o diabo fala assim: né? Tá bom, pele por pele. O homem dará tudo pela sua vida. Toca na vida dele, toca ali no corpo dele, para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai te abandonar. E Deus fala: tá bem, pode tocar. Toca na carne dele, toca no corpo dele, só não tira a vida. Só não tira a vida. Deus novamente mostrando o seguinte: olha, você vai fazer, só que você vai fazer até onde eu comandar. Tá bom, Satanás? Porque você não manda, quem manda sou eu. E nós precisamos entender isso, irmãos, que às vezes nós passamos por situações difíceis. E sim, o inimigo ele vem, ele luta contra nós, mas tudo está no controle de Deus. Tudo sempre está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. E o inimigo vem, ele lança ali feridas e chagas profundas sobre o corpo de Jó. E a Bíblia vai dizer que a pele de Jó começou a ressecar, começou a cair ali aqueles pedaços de pele, abrir aquelas feridas terríveis, a pele dele se desmanchando. E aquilo era tão terrível que ele sentou em cima da cinza, ele pegou um caco de telha para se coçar, né? Porque provavelmente a doença talvez que ele tenha tido talvez seja lepra. E uma pessoa que tem lepra, a unha cai, então ele não conseguia nem se coçar. Ele pegou um caco de telha, ele se coçava com aquilo. A situação era tão triste, tão trágica, que vem alguns amigos ali de Jó, e quando eles chegam, que eles vêm, eles não reconhecem Jó, porque Jó estava ali magro, doente, seco. Além de estar magro, talvez as costelas já aparecendo e a pele ainda caindo, naquela situação difícil. E o próprio Jó vai dizer que as feridas dele não paravam de sair pus, minava pus daquelas feridas, ele ali sofrendo. A situação era tão grave que os amigos dele, quando não reconhecem Jó mais, eles chegam correndo e eles começam a chorar. Eles choram, eles se sentam ao lado de Jó e eles permanecem 7 dias sem falar nada. Jó e os amigos. Ninguém fala nada, ninguém tem coragem. Olhavam para Jó e não tinham coragem de falar nada. E Jó também não falava nada. Um pouquinho antes disso, nós já lemos aqui que a mulher de Jó, ela fala assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas esse amaldiçoa, ele foi traduzido como amaldiçoa para nós, mas ele também poderia ser como abandona. A mulher de Jó ali, ela não suportou ver o sofrimento do marido. Ela não estava querendo dizer assim: Jó, ela não estava querendo dizer que Deus não existia ou para ele perder a fé. Ela estava querendo dizer assim: Jó, você ainda está vivo porque você acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Larga disso, Jó. Para de ficar pensando nesse Deus, abandona esse Deus e morre, porque eu não aguento ver você desse jeito. Porque ela entendia que Jó ainda estava mantendo a última esperança dele, porque ele cria em Deus. E ali os amigos dele chegam ali e fica aquela situação. Depois de 7 dias Jó começa a falar. E aí vem, irmãos, Jó não foi tão paciente assim como nós pensamos. Jó não foi tão paciente. Jó foi um questionador. Irmãos, Jó, ele levantou 16 vezes os porquês dele. Olha só, 16 vezes ele perguntou por quê. 34 vezes ele fez queixas a Deus. 16 vezes ele perguntou por quê, 34 vezes ele fez queixa. A diferença de Jó, quando nós vemos a paciência de Jó, é que Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, nem abandonou a fé que ele tinha. Mas ele questionou sim. Ele não foi um homem que ficou lá 2 anos, lá mudo, sem falar nada, não. Ele questionou a Deus. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que Deus ama o questionamento quando ele é sincero. Eita, glória. É melhor você questionar Deus com a sinceridade do seu coração do que você fingir que não está acontecendo nada e está morrendo por dentro, morrendo espiritualmente.
Deus ama quem questiona. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te largar se você chegar para Deus e falar, Senhor, por que está acontecendo isso? Tem um louvor antigo lá que cantava no Brasil que ele fala assim, questiona ou adora. Né? Mas não é bem assim, tem hora que a gente precisa questionar. Tem hora que não dá mais, não cabe mais aqui dentro. E outra coisa, os amigos de Jó, quando eles chegam ali, o primeiro que fala é Jó depois de 7 dias. E Jó ele começa a reclamar, porque aquilo estava doendo, ele começa a falar. Ele não fala contra Deus, mas ele fala. Olha o que está acontecendo comigo, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. E os amigos de Jó, irmãos, eles eram amigos mesmo. Eles eram. Porque eles foram lá, eles choraram, eles sentaram, ficaram sentados com Jó. O problema dos amigos de Jó é que eles começaram a pensar que eles sabiam sobre Deus, que eles entendiam. Então eles começam a falar assim sobre Jó, olha, isso que está passando com você é isso, aquilo, isso é pecado, Jó. Por quê? O povo naquela época, eles tinham uma crença, e o povo judeu ainda é assim até hoje, de que as bênçãos financeiras, materiais, vários filhos, família abençoada, é sinal da bênção de Deus. Se você não conseguisse isso naquela época, é porque você tinha pecado e alguma coisa tinha acontecido. Isso era a promessa de Deus para o povo. Deus prometeu isso daí. Se vocês andarem conforme os meus estatutos, eu vou abençoar vocês, vou largar a tenda de vocês. Se vocês não andarem, eu vou amaldiçoar. Então eles falavam, Jó, você pecou, alguma coisa você fez errado. Ah, Jó. Aí eles chamam Jó de corrupto, de ladrão, porque tem uma hora que eles vão falar assim, olha, você está fazendo proveito de viúvas, dos pobres. Eles começam a falar um monte de coisa de Jó, porque eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. E às vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós vemos alguém passando por certas situações, e às vezes a pessoa está com a vida tão arrebentada, sabe, e ela vem reclamar alguma coisa, e a gente fica tentando falar alguma coisa, tem hora que é melhor a gente ficar quieto. É melhor abraçar a pessoa e ficar quieto e falar, olha, eu estou com você. Sabe quando alguém morre, e aí a pessoa fala assim, a pessoa está ali chorando, sofrendo, a gente tem o costume de falar assim, não chora, porque você vai ver ele na glória. Chora, porque é assim, a nossa vida é desse jeito. Deus não vai largar você, nem te abandonar, se você questionar as coisas que acontecem na sua vida. Deus vai te abandonar se você abandonar Ele. Aí é diferente. Mas questiona. Às vezes é bom você entrar no seu quarto e falar, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. Porque o que mais doía em Jó não eram as feridas. O que mais doía em Jó é que quando ele começa a reclamar, falar por quê, se queixar, 2 anos, nenhuma palavra. Deus se cala. E aquilo doía em Jó. Mais do que qualquer coisa, era o silêncio doía em Jó. E às vezes Deus nos coloca num lugar de silêncio, onde a gente não escuta mais nada. Deus nos coloca às vezes em posição de silêncio. E Deus não fala. Só que é interessante que enquanto Deus não fala, Jó está falando e Deus deixa. Tem um segredo do porquê Deus deixa Jó falar. 2 anos ali Jó reclamando do que estava acontecendo. Mas em nenhum momento blasfemou ou abandonou a Deus. Isso era Deus falando assim para Satanás, está vendo? Ele está se queixando do que está acontecendo com ele, mas ele não falou em nenhum momento que é minha culpa. Em nenhum momento ele me abandonou, em nenhum momento ele está blasfemando. A minha glória, Satanás, está sendo gigante na vida de Jó. Jó perdeu tudo, mas a minha glória está crescendo cada dia mais na vida dele. Irmãos, e depois de um tempo, de um longo período, desses 16 porquês, 34 queixas, chega uma hora que Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu vou ver ele, ainda que essa minha pele arrebente, eu vou ver ele em carne, na minha carne eu verei ele. Porque Jó, chega uma hora que depois de tudo aquilo que estava acontecendo, ele dá esse brado, ele fala assim, os amigos dele estavam lá falando isso, falando aquilo, ele fala, seguinte gente, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, e mesmo que eu morra, eu sei que eu vou ver ele. E depois disso, que Jó fala isso, passa mais um período, os amigos dele vão embora, falam mais uma coisa ou outra, eles vão embora, e Deus vem falar com Jó. Por fim Deus vem falar com Jó. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com Jó de um redemoinho de vento.
Não era um tornado, um furacão. Não era a voz de muitas águas. Não era um anjo aparecendo. Um redemoinho, uma brisa, um vento que vinha girando. E Deus ouve a voz de Jó. Ou melhor, Jó ouve a voz de Deus. E dos 16 porquê, das 34 queixas, Deus não responde nenhuma. Deus não responde nada para Jó. Pelo contrário, Deus faz 70 perguntas retóricas. Deus faz 70 perguntas para Jó, que o próprio Deus responde. E ele começa assim: então Jó, levanta. Você queria que eu falasse, não queria? Reclamou porque eu estava quieto? Então agora eu vou falar. Levanta. E Deus começa a falar assim para Jó: olha, cinge seu lombo, porque agora você vai ter comigo. Cinge seu lombo como homem. Cingir o lombo naquela época, irmãos, eles usavam aquelas túnicas compridas. E cingir o lombo eles faziam para duas coisas. Cingir o lombo, essa expressão significava assim: eles pegavam uma veste comprida, eles passavam aqui no meio da perna para ficar com a perna livre, e eles pegavam toda aquela roupa pesada e colocavam por dentro do cinto. E aquilo servia quando eles estavam se preparando para alguma coisa, ou para viajar, para fazer uma viagem a pé, ou para correr, porque tinha que correr, ou para uma luta, quando eles iam brigar com alguém. Eles colocavam ali no meio. Então Deus estava falando assim: vai Jó, você quer briga, você quer ver o negócio acontecer? Cinge seus lombos e vem comigo que eu vou te mostrar. E Deus começa a falar assim para ele: onde você estava, Jó, quando eu formei a terra? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas do céu? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Deus vai mostrando para Jó coisas tremendas, coisas incríveis. Deus vai mostrando alguns animais para Jó, que Deus vai falando assim: olha esse animal que eu fiz. Esse animal ninguém chega perto, ninguém toca nele, que a Bíblia vai dizer como Leviatã. Ninguém consegue chegar perto dele, os homens não conseguem pescar ele com anzol, não conseguem fazer nada. Eu criei ele. E você acha que o homem é alguma coisa? Você acha que você pode imaginar, Jó, o porquê que está acontecendo isso com você? Que você pode ler os meus pensamentos? E Jó vai falando para Deus, Deus vai falando para Jó, e Jó vai ficando constrangido, porque Jó vai entendendo, sabe, a grandeza de Deus. Aquela coisa, Jó vai entendendo assim: meu Deus, Deus é grande, né? Deus é grande. E Jó ali naquele momento, ele começa a ver aquelas coisas incríveis, ele começa a ficar assustado e com medo, e Deus vai mostrando as coisas, e Deus mostra aquele animal, que só Deus era capaz de prender aquele animal, de segurar ele, que os homens não eram capazes. E Deus vai mostrando outras coisas. Chega uma hora que Jó fala assim: Senhor, tá bom, uma vez eu falei, já não falo mais, vou me calar. E Deus fala: não, agora você vai ouvir, você queria ouvir, você vai ouvir. E Deus continua falando com ele. Deus continua falando e vai falando para ele, mostrando as coisas. E Jó fica ali numa situação que ele começa a aprender algumas lições que ele ainda não tinha. Primeira lição que Jó aprende: que Deus podia fazer muito mais do que ele mesmo imaginava. Porque Jó, ele tinha uma visão de que Deus podia fazer tudo aquilo, dar aqueles bens para ele, aqueles bens materiais, fazer ele ter uma vida abençoada. Quando Deus começa a mostrar as estrelas, o universo, os animais, a terra, tudo, Jó entende: opa, o Deus a quem eu sirvo, ele é muito maior do que eu imaginava. E às vezes, irmãos, nós passamos por certas situações porque nós temos uma visão pequena de Deus. Eu estava falando isso hoje com a Viviane. Nós, quando falamos, Fábio, se eu falar para você agora, como você acha que é Deus? Às vezes a gente imagina aquele senhor, né, de cabelo comprido branco, barba comprida, sentado lá em cima, lá no trono. Irmãos, essa é a nossa visão humana. Nós imaginamos um ser assim, com olhos, com nariz, mas Deus, lá em João capítulo 4, versículo 23, Jesus vai dizer: Deus é Espírito. Deus não é um ser que está limitado à nossa imaginação, à nossa compreensão. Deus é um Espírito. Ele está acima de todas as coisas. E lá Isaías vai dizer que Deus segura com a concha da mão todas as águas do oceano. Imagina a grandeza desse Deus. O universo é gigante, irmãos. É gigante. Se nós viajássemos na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que nós temos conhecimento, se viajássemos na velocidade da luz, para ir de uma ponta a outra, demoraríamos bilhões de anos para ir de um lado a outro do universo. E a Bíblia vai dizer que Deus mede o universo com o seu braço. Olha o tamanho desse Deus.
E Jó ele começa a entender isso. E a primeira lição que ele tem é: Deus é maior do que eu imaginava. Deus é muito mais poderoso do que o que eu imaginava. E depois, Jó vai falar, capítulo 42. Olha o que Jó fala. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Jó vai entender isso, que primeiro, ele não sabia que Deus era tão grande e tão poderoso assim. Segunda coisa, Jó ele vai aprender que ele achava que ele conhecia Deus, mas ele não conhecia. E olha, irmãos, que coisa profunda. Um homem que não foi outra pessoa que falou que Jó era reto. O próprio Deus falava que ele era reto. Deus falou para Satanás: ele é reto, ele é íntegro. E esse homem que o próprio Deus falou que ele é reto não conhecia Deus. E eu te provo isso, porque o versículo 5 fala assim, capítulo 42, versículo 5: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Depois de toda aquela provação que Jó passou, que Deus quis que Jó passasse, Jó vai dizer: eu achei que eu te conhecia, mas eu não te conhecia. Mas agora, Deus, eu te conheço. Agora que eu passei por tudo isso, que o Senhor está me mostrando quem o Senhor é, eu posso dizer que eu te conheço. Irmãos, às vezes nós passamos por certas situações porque nós precisamos conhecer a Deus. É por isso que o profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A eternidade, nós vamos para a eternidade, eu creio nisso. Nós vamos para a eternidade. E na eternidade, sabe o que a gente vai fazer no céu? Conhecer Deus. Todo dia. Todo dia, pela eternidade. Aí você fala assim: nossa, mas pela eternidade eu vou saber alguma coisa nova de Deus? Sim, porque o conhecimento de Deus, o tamanho de Deus, o cerne, a essência de Deus está além da eternidade. Então, quando nós estivermos no céu, na eternidade, nós vamos todo dia descobrir algo novo sobre Deus. Algo que você vai falar assim: eu não sabia. Vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão, 10 bilhões de anos, 1 trilhão de anos, e a gente vai estar assim: nossa, eu não sabia disso sobre Deus. Olha que coisa incrível, irmãos. Esse é o Deus a quem você serve. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então Deus ali estava mostrando para Jó assim: Jó, eu sei que foi difícil. Eu sei que foi difícil para você, eu sei que foi complicado, mas não se abata, não fique abatido. Por isso que o salmista vai dizer: por que você está abatida, minha alma? Por que você se turba dentro de mim? Espera em Deus e confia nele. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos. E a terceira coisa que Jó vai aprender: que Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que tem o poder de restaurar. No próprio livro de Jó, tem um amigo dele que vai dizer assim: Deus é aquele que abre a ferida e o mesmo que cura a ferida. Ele abre a ferida e ele mesmo cura. E Jó vai entender que Deus, quando ele restaura algo nas nossas vidas, ele não restaura de qualquer forma. Ele restaura em dobro. Porque a Bíblia vai dizer no final do livro que Deus começou a dar tudo para Jó em dobro. Primeiro, Deus repreende os amigos de Jó. E Deus fala assim: olha, vocês erraram, tá? Vão lá ofertar sacrifício, vão lá até Jó. Ofertem sacrifício para mim e peçam para Jó orar por vocês. Então Deus ali, Deus estava cuidando da reputação de Jó. Deus estava justificando Jó. Cuidado quando você quer se justificar perante os homens. Não precisa disso, a gente não precisa. Quem cuida da nossa justificação é Deus, não somos nós. Às vezes a gente quer se justificar diante dos homens e a gente acaba arrumando alguma confusão. Jó podia ter brigado com os amigos dele, falando assim: ó, eu não falo mais com vocês, sumam daqui. Sumam daqui. Em alguns momentos ele falava: por que vocês estão falando assim comigo? Mas ele poderia ter feito pior. Não, Deus vai falar assim para Jó: olha, Jó, ore pelos seus amigos, eu quero que você ore por eles. E Jó ora, porque quem justificou Jó perante os amigos foi o próprio Deus. Não se preocupe como estão falando de você. A sua reputação, quem cuida é Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jó vai entender que Deus restaura tudo. Porque o interessante é que Deus começa a dar tudo em dobro.
A família de Jó vem, os familiares vêm e começam a dar prata para ele, e ele começa a ter tudo em dobro de novo, e ele começa a ter animais, ele começa a ter tudo de novo e tudo em dobro. Tudo que ele tinha, tudo dobrado. E Deus não dá 2 mulheres para Jó, não, tá? A mulher não. Só que a mulher foi a mesma. E se fosse no dia de hoje, qualquer homem, qualquer mulher passando por uma situação dessa, e você vendo alguém que está do seu lado, fala assim, ó, morre logo de uma vez, o que você ia fazer? Se você ficasse rico de novo e voltasse tudo de novo, vou procurar outra agora. Sai trem. Não vou procurar outra, não. Porque Deus estava mostrando assim para Jó, eu restauro até o seu casamento. Aquilo que estava quebrado, Jó, eu tenho poder de restaurar. Eu tenho poder de fazer tudo de novo. E melhor ainda, porque Jó não devia ser novo, porque ele já tinha 10 filhos. Mas mesmo depois dele não ser novo, ele teve mais 10 filhos. Então o casamento estava bom. Estava restaurado e bom ainda o casamento. E ele teve mais 10 filhos. E tem mais um segredo aqui, irmãos, que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Deus deu tudo em dobro para Jó. E quando ele volta com o casamento dele, ele tem mais 10 filhos. E a gente pode se perguntar, mais e os filhos? Se eram 10, deveriam ser 20, né? Só que para quem crê em Deus, quando você perde um filho, e o seu filho está no caminho de Deus, essa é uma regra que nós temos que ter. Criar nossos filhos na presença de Deus. É a obrigação do pai e da mãe chegar no filho e falar assim, vai orar, vai buscar Deus, você é servo de Deus, você precisa servir a Deus. Por quê? Se o seu filho morrer, não é normal o filho morrer. Tem um ditado muito famoso que diz, em tempo de paz, os filhos enterram os pais. Em tempo de guerra, pais enterram filhos. Porque não é normal o filho morrer. Mas, quando um filho de um servo morre, e esse filho está na presença de Deus, ele não morre. O céu só ganhou mais uma alma. Ele não morre. É dever dos pais ensinar os filhos. E Jó, ele tinha ensinado tão bem os filhos dele, que quando Deus dá mais 10 filhos, ele sabe que na verdade ele tinha 20. Que ele tinha 10 na terra e 20 no céu. E mais 10 no céu. E se nós formos contar os 10 da terra, mais os 10 que estavam lá no céu já com Deus, 20 filhos em dobro. Deus dá tudo em dobro para Jó. E fala ainda que Jó viveu 140 anos depois disso ainda. Então assim, um homem ali que viveu praticamente 2 séculos. Depois disso ainda viveu 140 anos. Além de Deus restaurar tudo em dobro, Deus ainda deu vigor, saúde para ele viver aquilo. E morreu Jó sendo velho e farto de dias. Ou seja, chegou uma hora que ele não estava nem aguentando mais. Estava farto já dos dias. Ele já estava, já vivi muito, pronto. Então, irmãos, nós aprendemos com a vida de Jó que primeiro, as coisas acontecem e nem sempre você pode ficar culpando, é o diabo, é fulano, é ciclano. Não. Muita coisa acontece de errado na nossa vida para o nome de Deus ser glorificado. Muitas provas nós passamos para o nome de Deus ser glorificado. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou falar mais porque já está passando do horário. Vamos fazer uma oração.